político e, como já informamos no início do programa, estamos recebendo o vice-prefeito, Dr. Ricardinho, e o secretário da Educação, Vitor Hugo Junqueira. Seja bem-vindo também, viu, secretário? Obrigado, Paulo. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Ricardinho, ao pessoal da equipe técnica que está assistindo. Todos estão assistindo em casa para a gente bater um papo hoje sobre administração, como o doutor Ricardinho falou, sobre política, sobre educação também. Beleza. Como o Ricardinho já é habitué do programa, é a primeira vez que ele está aqui, vamos começar por ele, né, doutor Ricardinho? Acontece o seguinte, educação e saúde, os dois grandes pilares de qualquer sociedade justa. E, infelizmente, os governos se alternam no poder, né? E nas últimas décadas aí a gente tem visto verdadeiros descalabros aí, nesses dois pilares da nossa sociedade humana, não é verdade? E eu não entendo, eu gostaria da opinião de vocês. Vejam bem, esse último governo, 4 ministros no único mandato da saúde, 3 ministros da educação. Como é que o município vive sentindo esses reflexos que vêm de cima para baixo, professor? Pois é, né? A educação, a Constituição de 88, ela pregoou que ela tem que ser pactuada entre a federação, o estado e o município. E a federação compete a algumas coisas, o governo federal compete a algumas coisas, como das diretrizes das políticas públicas no nosso país. E, infelizmente, né, por conta dessa alternância de ministros que nós não tivemos no poder, e um foco muito grande na questão ideológica, isso acabou complicando, né, muitas coisas aqui embaixo. Por quê? Porque nós não tivemos, de fato, políticas educacionais que chegassem aos nossos alunos. Isso antes da pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia, para a gente falar apenas na questão da aprendizagem dos estudantes. O governo federal, assim como na saúde, demorou muito para responder à questão durante a pandemia na educação. Nós não tivemos, por exemplo, recursos disponíveis para que os alunos pudessem acessar as aulas online. E o governo federal deveria ter apoiado os municípios nesse sentido. O município sozinho não tem condição, né, num período de crise sanitária, de fazer todo o investimento em educação. Então, a gente sentiu essa ausência. Outros programas estruturados também, como a questão de ampliação de vagas em creches, que é uma necessidade que não é baratais, é uma necessidade do país todo, nós não tivemos liberação de recursos, ou recursos muito parcos nessa situação. Então, a gente passou uma situação muito difícil do ponto de vista do governo federal, na condução da política educacional. Nós tínhamos lá em 2014 um Plano Nacional de Educação, que foi aprovado pela sociedade, e infelizmente esse plano não deu continuidade, porque a meta 1 do Plano Nacional de Educação qual era? Justamente, atender 50% das crianças em todo o país em vagas em creche. Isso acabou não acontecendo. Então, a gente percebeu, né, essa descontinuidade das políticas públicas acaba afetando o município, e nós temos a esperança de que, com o novo governo, independente de, né, agora o governo PT retomou o poder, que as coisas aconteçam. Porque não é questão de um partido A, de um partido B. Nós não podemos ficar olhando para esse lado ideológico, como a gente percebeu que o governo federal fez muito durante esses 4 anos. Se não aprendermos com esses erros, entendermos que a política pública, na parte de educação e na parte da saúde, tem que ser, de fato, pactuada como apregou a Constituição, descentralizar recursos e também as responsabilidades, nós não vamos conseguir alcançar as metas internacionais para a educação. O Brasil é um país que sofre muito tem dados sofríveis em educação. Pensarmos que nós estamos no século XXI, no último censo, né, agora estamos fazendo um novo censo, mas com 10% da população analfabeta, enquanto muitos países com economias muito menores que a nossa já resolveram esse problema do analfabetismo, que isso é analfabetismo, fora o analfabetismo funcional, exato, né, que acontece muito no nosso país, alunos chegando ao 3º ano do ensino médio sem fazer operações básicas de matemática, a gente verifica isso. Nós vamos continuar tendo mais 4 anos de grandes dificuldades. Então é preciso, né, ter esse olhar para a educação como política pública, sem questões ideológicas, acho que isso é o de menos na educação. A gente precisa olhar para frente e ter avanços nessa área. Principalmente, eu coloco a questão das vagas em creche, os municípios não têm condição de atender essa demanda. Eu quero conversar com vocês daqui a pouquinho a respeito desses problemas de vagas em creche. A questão das vagas em creche é um problema que nós temos. A questão agora de olhando para o futuro da aprendizagem dos alunos. Como no 4º ministro, não tem campanha, o ex-ministro da Saúde ontem se pronunciou na grande imprensa que o atual ministério é um deserto de informações. Como é que fica o município aqui em relação a isso? Eu acho que só o fato de ter 4 ministros já mostra como que eles estavam perdidos na área da saúde, né?
Eu acredito que o atual presidente, ele não foi reeleito justamente por causa do enfrentamento à pandemia que não foi adequado, né? O negacionismo da vacina, o negacionismo da ciência. Eu gostei, estava comentando com o Paulo, o Claré, quando veio no seu programa, falou, ele não vestiu a roupa de presidente, ele ficou com a roupa de candidato. Então, o Mandetta está indo bem, está obedecendo à ciência, está fazendo uma boa gestão, tira o Mandetta, pode ser meu adversário lá no futuro. O Dória pode ser uma terceira via, está fazendo a vacina, não vamos comprar a vacina. Então, esse tipo de coisa, realmente, eu acredito que, inclusive, ele não se reelegeu por conta desse mau enfrentamento. Tanto que foi menos de 1% a diferença entre os dois candidatos. E essa eleição foi um desastre, vamos dizer, na disputa, né? Como que as pessoas, como que virou time de futebol, né, Paulo? Com certeza. Então, assim, não se falava de projetos, de propostas, mas se falava quem votava no Lula é porque é ladrão, é criminoso, quem votava no Bolsonaro é genocida, né? Levou para esse lado pessoal, um fanatismo, uma coisa irracional, né? Sendo que, na verdade, todos os brasileiros querem a mesma coisa. Querem um país com mais oportunidade, com mais igualdade social, com emprego, com desenvolvimento, né? Interessante como é que o brasileiro adora essa idolatria até hoje, né? De dois candidatos que são profissionais, eu falei sábado passado, são profissionais da política. Eles estão há mais de 40 anos, os dois, Sim. na política, vivendo de recursos públicos e tudo mais. Nada ao contrário, tudo bem. Mas um com 7 mandatos de deputado estaduais, saiu lá de vereador para chegar presidente da República. O outro ficou a vida inteira fazendo greve em porta de fábrica e tudo mais. Está no 3º mandato agora de presidente da República, que tem que assumir. E as pessoas, né, que ficam fazendo tudo isso, vamos falar até para o nosso companheiro aí do Minha Casa Minha Dívida, né? Porque você fica pagando essa casinha aí de 2, 3 cômodos a vida inteira, né? Você já parou para pensar qual é a renda? Quando você vai pleitear uma casinha dessa, você tem que comprovar a renda familiar, né? Juntar o seu saláriozinho mínimo do seu filho, do marido, do tio, até declarar o papagaio e o cachorrinho. Vocês já pararam para ver qual é a renda mensal familiar do Bolsonaro e do Lula? Então ficam aí brigando, se matando por causa de dois políticos populistas que você nunca viu, nunca olhou nos olhos, nunca trocou uma palavra para saber até onde está o cunho de verdade que cada um passa, a essência realmente do sentimento de cada governante. E eu deixo aqui uma colocação fazendo tudo isso daí. Até hoje, por que os nossos políticos, mandatários políticos do país, confundem investimento com gasto? Tanto da saúde como da educação, professor. Pois é, essa situação de não debater projetos, ela acaba refletindo em nós também não sabermos o que será do futuro. Qual que é o projeto de educação do governo que ganhou a eleição também. Então essa é uma situação que a gente está no escuro, nós não sabemos, ainda não foi anunciado quem será o novo ministro da Educação. Ao longo da discussão, como você bem colocou, ficou muito, o doutor Ricardinho colocou essa questão da disputa personificada nos personagens e não uma disputa de projetos políticos para o país. Então, nós não sabemos ainda qual será, por isso que eu me coloquei na seguinte situação. Nós precisamos discutir qual que vai ser a política educacional para os próximos 4 anos, porque isso acaba refletindo no nosso município. Então, e aí esse olhar para entender que educação e saúde, que são os pilares aí de qualquer sociedade, são investimentos, nós não estamos falando em gastos, né? Então, a gente precisa discutir isso. É claro que educação, havia uma proposta lá no Plano Nacional de Educação de chegar a 10% do investimento do PIB em educação. Isso não se concretizou. Além de ampliar os investimentos, nós também precisamos pensar que os investimentos precisam ser bem gastos. A gente precisa também, nós como gestores municipais, aplicar bem os recursos, né? Não apenas sair comprando materiais de forma aleatória que acabam não tendo repercussão na aprendizagem dos alunos. Então, eu acho que esse olhar, tanto para a saúde quanto para a educação, que são investimentos públicos, ele precisa ser considerado nesses próximos 4 anos, né, na política educacional, de uma forma geral, que não pode se limitar a 4 anos. A gente tem visto muito isso, né? Não se torna uma política de Estado. Educação e saúde deveriam ser políticas de Estado, independente do governo que estiver no poder. Olha, essa é a política a ser cumprida. Mas a gente sabe que muda o presidente, ele abandona um plano nacional de educação,
ele muda tudo aquilo que estava no caminho, e a gente entende que na educação é tudo um processo muito longo. O aluno entrou lá no primeiro ano, ele vai ficar pelo menos conosco na rede municipal 9 anos, 10, 11 anos na rede. Então tem que ser uma política continuada. Você começa lá com a criança na creche e vai entregar ele no 9º ano para a rede estadual. Então a gente precisa ter essa continuidade nas políticas educacionais, entendendo-as como um investimento. Em relação à situação das duas áreas que são os pilares de sustentação da nossa nação, eu gostaria que vocês fizessem suas considerações a respeito. Com relação até à Constituição de 88, que o Vitor falou, os próprios SUS fala que é direito de todos a saúde e é dever do Estado dar saúde para o seu povo. E aí o que acontece? Todas as pessoas, todos os brasileiros têm o mesmo direito, né? E o Estado não consegue fazer com que aconteça uma saúde de qualidade. É uma ironia, né, doutor Ricardinho? Porque está no artigo 3º da Constituição. Quais são os direitos do cidadão brasileiro? E a saúde, acho que é o segundo, educação, saúde, vai por aí afora. Não é verdade? O que eles fizeram? Eles falam tanto da nossa Constituição, mas não cumprem, né, os governantes. Porque o que eles fizeram também? Além de garantir a saúde para todos, com igualdade, com universalidade, todos os princípios do SUS, eles atribuem aos municípios, eles jogam nas costas dos municípios. Né? E os municípios não conseguem administrar, porque não tem orçamento, não tem verba para isso, para poder garantir uma saúde com toda a tecnologia que a gente tem hoje, com todos, né, os tratamentos que a gente tem hoje. Então fica essa situação do SUS, filas e mais filas, né, para exames, para cirurgias, para consultas, não consegue ter o acesso aos melhores tratamentos por conta disso, né? Não tem uma administração que vem lá de cima, com o federal não tem. Batatais está muito acima de muita região, de muita cidade, e sempre esteve, viu, Paulo? Não estou falando agora da nossa administração. Eu programei para tocar nesse né? assunto. Mas assim, aqui a gente não tem realmente filas absurdas de cirurgia, de consulta, de exame. O paciente é atendido, o paciente que tem o pedido do seu exame, ele faz o seu exame. Quando a demanda está grande, a gente faz os mutirões, a gente vai atrás de deputado, pega uma emenda para determinada situação. Catarata, tinha uma fila, nós já fizemos os mutirões, já teve mais de 1.200 cirurgias de catarata em forma de mutirão de colonoscopia, de endoscopia. Tivemos, por exemplo, prótese auditiva, tinha pacientes desde 2010 na fila, 12 anos. Nós já estamos em 2018, nós já corremos a lista até 2018 e estamos conseguindo mais verba para poder zerar essa fila das próteses auditivas. Então, assim, é muita coisa que vai represando. Por conta da pandemia, piorou essas demandas reprimidas, né, de cirurgia, de consulta, porque a gente teve toda uma atenção especial não apenas, mas uma atenção especial para a Covid, e isso piorou. E agora a gente tem que correr atrás de sanar essas demandas, né? Interessante, professor Vitor. Essa fala do Dr. Ricardinho me provocou uma reflexão que eu gosto muito de usar nos programas que eu apresento, de citar muito o Japão e a Alemanha, dois países que foram dizimados praticamente pelas bombas, pelas guerras fratricidas, e hoje se reergueram como duas grandes potências mundiais. Por quê? Pela força do municipalismo. Porque se houvesse realmente a distribuição, o repasse do dinheiro público que é arrecadado de todo cidadão do nosso país, de retorno ao município, para que a força do municipalismo falasse mais alto, nós não teríamos e não estaríamos vivendo os problemas que nós vivemos hoje. Eu concordo plenamente. Nós sabemos que as coisas acontecem no município. A gente falava aqui antes, né, no intervalo, de que as pessoas conhecem o prefeito, conhecem o vice-prefeito, conhecem os secretários, conhecem os vereadores, e é aqui que as coisas de fato acontecem. E o próprio governo Bolsonaro se elegeu com a campanha de Mais Brasil e Menos Brasília, que era justamente isso, né, em 2018. Mas a gente passaram os 4 anos e isso de fato não aconteceu. Nós precisamos avançar nisso, na descentralização, tanto dos recursos, né,
em proporcionalidade às responsabilidades. Por quê? Porque o município tem muito mais responsabilidades e menos recurso. Nos últimos 4 anos, com esse advento do orçamento secreto, hoje os ministérios não têm mais recurso. Então, o que a gente antes solicitava direto ao Ministério, hoje está na mão do Legislativo, da Câmara Federal, que acaba distribuindo os CEPAS. E muitas vezes esses CEPAS, eles são direcionados em algumas políticas que nem sempre é aquilo que é a prioridade para um determinado município, ou alguns municípios acabam recebendo mais por ter um deputado com mais proximidade ali, junto ao prefeito, e outros menos. Então, é uma situação que nós precisamos, né, a gente coloca, olhando para frente, rever essa situação do ponto de vista orçamentário, porque quando a gente está acompanhando as discussões da equipe de transição, não tem recurso para farmácia popular, não tem recurso para isso, não tem recurso para aquilo. Então a gente se sente numa situação que a gente muitas vezes não vê saída, né? Para onde que nós vamos caminhar para garantir de fato uma educação de qualidade, como é dever do Estado oferecer. Não vamos negar que nós avançamos muito nas últimas décadas com a questão da universalização da educação. Nós tínhamos lá na década de 90, boa parte dos estudantes terminavam lá na 4ª série, depois passou para 9 anos, hoje boa parte dos alunos tem condições, há vagas para todos possam concluir o seu ensino médio. Não falta vagas mais, pelo menos nos grandes centros, não há falta de vagas para o ensino médio. Mas agora o desafio maior do país é como avançar na qualidade da educação. A questão do acesso já foi boa parte resolvido, com exceção das creches, mas a qualidade da educação precisa ser prioridade no nosso país, e isso vai acontecer pelos municípios. É no município que acontece a educação básica, assim como acontece na saúde, é aqui que as coisas acontecem, por isso a gente precisa repensar esse chamado pacto federativo de redistribuição dos recursos para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. O pacto possível. federativo que até hoje não saiu do papel, né? Doutor Ricardinho, em espaço nós comentamos ainda há pouco que Batatais é até de um certo ponto, assim, em matéria de espaços físicos, de construções na área da saúde, é até privilegiada e referência perante várias e diversas cidades da nossa região. Mas ainda deixa a desejar ainda no contingente aí de profissionais da área. Essa que é a grande realidade. Nós temos muita falta. Tanto é que, por exemplo, o médico. O serviço público paga muito mal, entendeu? O médico. Você vai fazer um concurso, quantos profissionais se apresentam lá para fazer concurso, para trabalhar nos postinhos de saúde, etc., e assim por diante. Principalmente em cidades grandes e problemáticas, como Ribeirão Preto, Batatais ainda não é tanto, mas nós temos ainda uma carência muito grande em termos de profissional e a valorização desses profissionais. Tanto é que está até hoje aí, batalhando aí, né, essa equiparação do salário aí da enfermagem e tudo mais, né, do piso salarial. Na área da saúde, está acontecendo muito dessas empresas que já têm uma quantidade de médicos cooperativas, serem contratadas, como acontece aqui na UPA, por exemplo, né? Justamente por conta disso. Os concursos públicos, eles ofertam as vagas, mas não completam, né? Então aí a prefeitura contrata essas empresas. Na área da saúde, em todas as áreas, na educação também, a gente sempre falava, eu e o Juninho, Batatais já tem muito prédio. Nós precisamos devolver esses prédios públicos para a população. E é isso que a gente tem feito e vamos continuar fazendo e fazendo muito mais a partir do ano que vem. Então a UPA já está passando por algumas reformas estruturais, foi pintada, está sendo pintada ainda, trocada as cadeiras, mas alguma coisa da parte de ralo, de coisa está sendo feita e vai ser feita uma reforma boa na UPA, em todas as unidades básicas de saúde também e nas escolas também. Então, a gente quer, porque o ambiente de trabalho, Paulo, quando é um ambiente gostoso, a pessoa trabalha melhor, o paciente, o aluno, são melhores atendidos, né? Então, assim, é muito importante que as unidades de saúde estejam boas, estruturalmente falando. Então, nós vamos fazer essas reformas. A gente tem todo na previsão já do ano que vem, para a gente fazer essas reformas. Na área da saúde, eu quero pontuar aqui, já falei dos mutirões de catarata, de exames, falei, lógico, o enfrentamento da pandemia em Batatais foi muito... foi eficiente o trabalho. Foi muito eficiente, a vacinação, Batatais sempre estava acima do estado, acima até do país, em termos de porcentagem de vacinação.
tivemos o apoio do Instituto Butantan, o apoio dos claretianos, o apoio de várias entidades, né? Então, assim, foi muito até bonito o enfrentamento, né? A UPA virou praticamente um hospital cheio de respirador, de pessoas sendo bem atendidas. Falando em respirador, teve até uma polêmica aqui sábado passado em relação ao oxigênio que foi doado ali. Ao tanque. Tá, não, é o tanque lá do grupo Ajudar Sem Fronteiras. Será que com esse retorno aí, doutor Ricardinho, não vai fazer falta não? Se Deus quiser, não, né? Se Deus quiser, Paulo. A gente está notando que está havendo um aumento dos casos novamente de Covid, né? A semana passada teve 50 e poucos casos, essa semana 60. Mas assim, o que acontece? Todos são casos leves, não estamos tendo pacientes com insuficiência respiratória, igual tinha. Teve também um aumento da testagem, porque nessa época aumenta também o vírus influenza, então qualquer resfriado, gripe, a pessoa já vai pensar no Covid, aumenta a testagem, aumenta o número de casos novos, mas se Deus quiser, até por conta da vacinação, a gente tem o controle dessa doença. Essa doença é uma realidade agora, né? Ela existe, então ela vai ter, nesse período que tem essa mudança de temperatura e tudo, vai ter esses casos de Covid, mas eu acredito muito que nós não vamos ter passar por aquele momento que nós passamos de pacientes com insuficiência respiratória. E o tanque foi uma doação que foi muito bem-vindo para nós, foi muito bom na época que estava, né, todo mundo precisando mesmo, né, muitos casos de paciente grave, então veio aquele tanque de oxigênio e tal. Hoje, para manter o tanque, é muito difícil, porque ele fica pressurizado, precisa de tirar o oxigênio. Para você encher o tanque, as empresas, a gente até conversou com várias empresas que enchem esses tanques, mas só enchem do tanque que é daquela determinada empresa. Então a gente não consegue fazer essas licitações, a gente não consegue tirar o oxigênio do tanque e encher os cilindros para poder levar para a ambulância. Não, só usaria ali na UPA. E agora, graças a Deus, vamos dizer assim, não temos demanda para a utilização desse tanque. Nós já tivemos várias reuniões até dizendo, olha, podemos ver alguém que precisa do tanque, que tem essa demanda, né? Mas até para achar alguém que precisa desse tanque, não está achando. Eu lembro que nós nos reunimos, eu, a secretária de saúde, a Bruna, o Juninho, até na época que a Nila era provedora, nós perguntamos, será que no hospital o tanque não utiliza? Também não dava para utilizar, porque também não dá para encher os cilindros. Então, foi uma coisa que está lá na UPA não sendo utilizada. Então, nós temos que ver o que fazer com esse tanque, né? De forma, assim, bem honesta. O professor Luciano, que está à frente do grupo Ajudar Sem Fronteiras, é um grande amigo, uma pessoa que eu tenho o maior respeito e admiração. E a gente tem a maior gratidão por ele ter, e o grupo ter nos fornecido esse tanque. Mas agora a situação é essa. O tanque não tá tendo demanda para ser utilizado. E assim, com relação à saúde ainda, o que eu quero colocar aqui, não vou me estender, mas vou colocar 2 pontos importantíssimos que foi feito na saúde pública nessa nossa administração. O retorno do CASE, que foi uma coisa maravilhosa, né, que começou esse ano, no pós-pandemia, que é um projeto que cuida dos idosos de Batatais, em parceria com o Claretiano. Então, tem várias atividades e eles gostam muito. Então, isso foi muito positivo na área da saúde. E uma outra questão muito positiva foi o plantão presencial dos obstetras. Hoje, qualquer gestante que ia na UPA, no trabalho de parto, para depois ser encaminhada para a internação, hoje ela já pode ir direto no hospital. E ela não vai ser atendida por um plantonista, ela vai ser atendida por um obstetra, pelo especialista diretamente. A prefeitura custeou, os obstetras de Batatais nos reuniram com a gente, que iriam trabalhar nesse sistema de plantão presencial para dar a melhor assistência às gestantes, e a prefeitura abraçou a causa, custeamos esse plantão, já está acontecendo lá na Santa Casa. Uma outra
um outro pedido de muitos anos dos profissionais da obstetrícia e da cirurgia era que houvesse auxiliares de cirurgia, auxiliares dos partos, das cesáreas, e a prefeitura também está custeando esse plantão dos auxiliares. Então, isso foi um grande avanço, isso é o início da nossa maternidade que a gente quer construir para lá na frente poder fazer uma UTI neonatal e para a gente poder avançar nessa área aqui tão importante. Professor Vitor, eu tenho o costume de dizer aqui no programa que contra a força do trabalho não tem argumentação. E você é um grande exemplo disso aí. O seu trabalho falou mais alto, e você que veio da administração anterior foi conservado pela administração atual, até numa visão de muita sabedoria, porque não se mexe em time que está ganhando. E você conseguiu agregar a simpatia de uma categoria que é difícil agradar. Qual é a mágica sua aí? Eu fiquei muito feliz com o convite do prefeito Juninho, né, do Ricardinho, para poder permanecer à frente da pasta da Secretaria de Educação. Eu assumi, de fato, né, com o Zé Luiz. Não fui o primeiro secretário dele, era a Adriane Moura, que era secretária. Ela teve que sair por assumir um cargo na rede estadual. Eu já estava ali na secretaria, acabei ficando. E depois, de fato, né, as pessoas, né, o Ricardinho já confidenciou isso, ela falava, votamos em vocês, mas permaneça com o Vitor lá na secretaria. Eu acho que não há segredo, não há mágica. Eu acho que, como você disse, há trabalho, né? E uma das coisas que eu, quando assumi a Secretaria de Educação, eu chamei todos os diretores, né? Porque quem está ali no dia a dia das escolas, e falei, o nosso princípio de trabalho é respeito ao cidadão. Todo cidadão deve ser tratado com respeito. Todos nós somos servidores públicos. Nós estamos aqui para servir a população. Não significa dizer que nós conseguimos atender todos os pedidos ou todas as demandas. Na verdade, muita coisa a gente tem que negar no dia a dia pelo princípio da legalidade, pelo princípio da eficiência, né? Então, esse foi um ponto, né, de ter respeito ao cidadão. Eu não faço diferença alguma entre qualquer servidor da pasta ou qualquer servidor da prefeitura. Para mim, todos são tratados da mesma forma, para mim, todos são igualmente importantes dentro da escola. Eu trato todos como profissionais da educação. Do cozinheiro, do servente, ao professor, ao diretor, todos são importantes. Então, acho que isso é uma das coisas que eu tenho muita felicidade de ter implementado na rede. A gente tem hoje poucas reclamações. A gente, claro, nós não estamos dizendo que resolvemos todos os problemas da educação, porque já falamos aqui nos primeiros blocos, são estruturais, são problemas históricos que acontecem. Mas eu acho que isso foi um ponto importante. Muito trabalho, muito respeito. E depois, um terceiro fator, Paulo, é o diálogo, né? Se a gente vai tomar decisão sozinho, nós tendemos a errar muito. Então, eu acho que o diálogo com a rede, a forma como nós dialogamos, isso é importante. Eu sou uma pessoa que escuto muito as pessoas. Sempre que eu vou tomar uma decisão, eu dialogo muito com a rede para tomar essa decisão, e à medida que ela é tomada, a gente trabalha muito para que ela seja executada. Então, foram algumas coisas, né, que a gente, isso do ponto de vista do funcionamento da secretaria, mas um quarto ponto, que é o que eu falei também no bloco anterior, é a continuidade de uma política pública. Eu acho que Batatais, o doutor Ricardinho sabe, é um dos poucos municípios do país que ainda fala em plano municipal de educação. Porque o plano nacional foi engavetado, mas nós aqui, tudo que nós fazemos ainda está alicerçado no plano municipal de educação, que foi aprovado no governo do Eduardo Oliveira. Não foi no governo de Zé Luiz, foi no governo do Eduardo Oliveira que foi aprovado o plano, a partir de uma ampla discussão com a rede municipal. Era um plano de 2015 a 2025 e nós procuramos seguir, dar sequência no trabalho, adaptando aquilo que era, né, que fosse necessário. Então, eu acho que essa questão do processo, de manter um processo, não independe da pessoa. Amanhã ou depois eu vou sair da secretaria, mas se aquele que assumir seguir um processo, aquilo que é estabelecido, eu acho que a chance de errar é muito menor, né? Então, eu acho que precisa ter essa visão de que política educacional não se constrói a partir de ideias mirabolantes. A gente tem que ter, muita coisa já está escrita, muita coisa já está consolidada, precisa ser mantido e aperfeiçoado aquilo que de fato... E após essa pandemia que nós sofremos, vocês acham que teve que se reinventar praticamente a educação? Eu acho que durante a pandemia, né, nós fomos assim surpreendidos, né? Nós saímos, eu lembro muito bem porque o anúncio do início da pandemia lá com o Dória e com o Mandetta foi numa sexta-feira à noite.
Na sexta-feira, no dia 13 de março de 2020, nós fizemos a abertura dos jogos escolares lá na piscina. O ginásio lotado de criança, né? Todo mundo muito feliz, enfim, a gente ia começar os jogos ali do ano de 2020. No dia 14 de março, nós fizemos uma atividade na praça, junto com os professores, de comemoração ao aniversário da cidade. E aí já começou aquele negócio da pandemia. E no dia 16, nós tivemos que tomar a dura decisão, né, que já era, o Estado já tinha tomado essa decisão, de suspender as aulas. E aí nós demos recesso uns dias, e agora a gente precisa voltar. E como que nós vamos voltar? Nós vamos voltar com o aluno longe, então o professor teve que se reinventar. Muitas pessoas têm uma ideia muito equivocada de que o professor não trabalhou durante a pandemia. Ao contrário, todo mundo teve que mudar a sua forma de ensinar, a forma como você aprendeu, a forma como você ensinava, teve que ser de uma hora para outra completamente transformada. Então, foi um período muito difícil. Nós somos aprendendo com o caminho, e aí eu coloco mais uma vez a questão do diálogo. Eu dialoguei com a rede particular, eu dialoguei com a rede estadual, eu dialoguei com a rede municipal, para buscar os caminhos, volta à aula, não volta à aula, reuni com a secretária de saúde, e isso nós viemos 2 anos de muita discussão para buscar um caminho de equilíbrio na tomada das decisões. Bem, voltamos, a partir de agosto de 2021, em forma parcial. Era 50% dos alunos, que era autorização, depois passou para 75%, depois passou para 100%. E nisso tudo nós tivemos que reaprender a forma de lidar com o aluno. E nós voltamos com alunos com situações que já existiam, nós vamos dizer que estava tudo às mil maravilhas antes, mas uma situação muito mais difícil. As questões socioemocionais pesaram muito, tanto para a saúde mental do professor, quanto também para o comportamento dos alunos. Muitos alunos ficaram 2 anos em casa. Então, isso tudo trouxe muitas necessidades de adaptações, muitas mudanças, e que nós, com o passar do tempo, fomos amenizando, trabalhando para poder resolver essas situações. E aí eu coloco essa conquista, é uma conquista da rede municipal, de todo o trabalho, todos os professores, todos os profissionais, todos os gestores que estiveram à frente disso, e com muita paciência, porque, como você diz, não é fácil lidar com todas essas situações. Nós conseguimos aí bons resultados. Eu avalio que a nossa retomada, ela traz bons resultados educacionais neste ano de 2022. Só falando dessa questão do Vitor, da gente ter mantido ele na secretaria, Paulo, e é o que ele falou mesmo. O Vitor, ele dialoga, ele quer resolver os problemas. Na campanha nossa, o que a gente mais ouvia, eu e o Juninho, principalmente do pessoal da educação, vocês não vão tirar o Vitor não, né? Vocês não vão tirar o Vitor. A gente reunia com os diretores das escolas, e elas pediam para a gente, vocês vão tirar o Vitor não. Porque ele ouve as diretoras, ele quer resolver. Quando não dá para resolver, por alguma questão legal ou porque não dá, as diretoras, as pessoas sabem que ele tentou, que ele foi atrás, ele deu uma resposta, e sempre de forma educada, sempre cordial com todos. Para mim mesmo, sempre que eu precisei dele, Vitor, tem uma situação ali, ele sempre responde na hora, conhece muito da educação do nosso município, das escolas, ele está sempre presente. Então, assim, não tinha como a gente tirar o Vitor, não tinha jeito, nem se a gente quisesse. Mas a gente também não queria. Então, assim, é uma alegria muito grande ele ter aceitado continuar, E assim, não só para nós, como para toda a nossa população. Doutor Ricardinho, foram 2 anos de governo. Os 2 primeiros anos, normalmente, de uma administração ainda de adaptação, de reconhecimento e tudo mais. E o governo que entra vai ficar reclamando do anterior, o que saiu fica reclamando. Bom, tudo que nós estamos vendo do país e no mundo todo, ocorre em todo lugar quando se trata de política. E quem escolhe lado, uma hora está do lado de dentro, outra hora está do lado de fora. E sempre descontente com quem saiu, com quem entrou e assim por diante. Mas, na realidade, estando no governo, vocês acreditam, foram 2 anos que se iniciaram aí, praticamente, é uma fase de adaptação, os 2 primeiros anos. Por isso que eu sou contra a reeleição radicalmente, já vou te avisando. Sou radicalmente contra a reeleição. Acho que tinha que dar de 5 a 6 anos para o mandatário, acabou. Entra outro, faz alternância do poder, aí volta daí 4 anos, 6 anos, seja lá o que for. Mas a reeleição, ela oportuniza ao mandatário ocupar a máquina
e colocá-la a serviço da campanha, como o nosso presidente fez e todos fazem, governadores, etc., prefeitos e assim por diante. Mas você acha que vocês cumpriram já, nesses primeiros 2 anos de mandato aí, algumas coisas que estavam prometidas no projeto, inclusive no plano de governo, que foi inclusive registrado em cartório? O Paulo, até agradeço a pergunta, porque eu acho que é importante esse espaço para quase 2 anos já da administração, da gente vir aqui falar o que foi feito e o que a gente vai fazer, né? Eu poderia aqui falar, pegamos a prefeitura com mais de 90 milhões de dívidas, tivemos a pandemia. Isso não é desculpa, isso é realidade. Nós tivemos a pandemia, mas eu não vim aqui fazer isso aqui não. Vim falar o que foi feito e o que vai ser feito. A cidade, eu sou suspeito para falar, porque eu sou vice-prefeito, mas na minha concepção a cidade mudou a cara. Batatais é uma cidade com as praças públicas todas limpas, trocamos luz de LED nas praças, revitalização, limpamos o bosque, limpamos a cachoeira recentemente, as equipes da prefeitura toda trabalhando, o almoxarifado, que antes tinha peça velha de Kombi, parecia ferro velho, está tudo limpinho, estamos trocando a frota inteira da prefeitura, reformamos o almoxarifado, limpamos os banheiros. Então, assim, eu até pontuei aqui porque foram muitas coisas. Só de troca de frota, nós já licitamos 3 ônibus 0 km, 2 para o transporte municipal, que já vai vir agora, 1 para o transporte da assistência social, fase de aquisição de 6 pequenos caminhões, setores de água elétrica, uma moto niveladora, 4 vans para substituir as Kombis para transportar as equipes. Bom, é muita coisa, mas eu acho importante a gente prestar conta. Já conseguimos 2 caminhões-pipa 0, que já está lá no almoxarifado, 1 caminhão basculante, 2 caminhonetes 0 km para a patrulha rural, 1 caminhonete 0 km para a defesa civil, alugamos 14 veículos pequenos para transporte das equipes que trabalham na prefeitura. A Oswaldo Escatena ficou 2 anos interditada, que os carros não passavam lá. A primeira coisa que a gente fez, asfaltamos tudo, liberamos aquele centro da cidade. Como não fizeram a obra anti-enchente, lá tem enchente, mas quando tinha enchente, acabava com o asfalto. Agora, quando tinha chuva forte, agora tivemos várias chuvas fortes, o asfalto está lá, foi bem feito. Destravamos aquela área lá. Cidade sempre limpa. Recapeamento de vários bairros. Operação Tapa-Buraco, isso tem sido feito constantemente nesses 2 anos que passou e vai continuar sendo feito nos próximos 2 anos, não vai ser feito só em período eleitoral. Vamos inaugurar ainda esse ano, ou então, dependendo da agenda do governador, no começo do ano que vem, o Poupa Tempo. Dia 5 de dezembro já começa as equipes trabalharem lá de forma assistida. Então, vários serviços públicos ali vão ser realizados e melhorar para a população. Trouxemos e vamos inaugurar em janeiro, provavelmente no dia 19 de janeiro, vai vir o governador Tarcísio, o governador eleito, inaugurar o Corpo de Bombeiros de Batatais. Serão 14 bombeiros militares em regime de plantão de 24 horas atendendo a nossa cidade. Na saúde, eu já pontuei o CASE, os mutirões, as cirurgias ortopédicas que estão sendo feitas. Agora estava complicado de achar as próteses, agora já foram retomadas essas cirurgias. O plantão presencial dos obstetras com as gestantes, o enfrentamento à pandemia. Na cultura e no turismo, muito tem sido feito, estamos com uma equipe excelente trabalhando. Fizemos uma festa do leite, a 45ª festa do leite, que foi maravilhosa. A população compareceu, gostou. Antigamente a gente sempre ouvia festa do leite dá prejuízo, ou empata ou dá prejuízo. Então quero comunicar à população que essa festa do leite que nós fizemos, apenas de 5 dias, deu R$350 mil de lucro. E com esse dinheiro do lucro da festa do leite, nós vamos comprar uma ambulância USA, uma suporte avançado, unidade de suporte avançado, para transportar nossos pacientes, uma ambulância que tem respirador, que tem desfibrilador, que tem todo o aparato de uma UTI móvel. Vamos adquirir logo no começo de 2023. Então, assim, na cultura e no turismo, fizemos
reparos no Centro Cultural Sérgio Laurato, que o pessoal não conseguia trabalhar lá, o telhado estava caindo. Nós fizemos a revitalização do lago artificial, e agora nós vamos licitar ainda esse ano a abertura dos quiosques do lago, para já começar funcionando em 2023. Vários projetos culturais. Eu vou aproveitar, tem dois, embora a gente não tenha aberto aí a participação dos nossos telespectadores em função das 12 entrevistas, até para que a gente, eram muitos assuntos a serem abordados, mas a Lúcia pergunta ao professor Vitor: a lei aprovada na Câmara dos diretores e coordenadores está sendo questionada na Justiça. Tem algo sobre inconstitucionalidade? E o outro, Zé Mário, fala sobre o processo seletivo para diretores de escola, que foi indeferido em todas as cidades do Estado, pelo Ministério Público, porque não se faz um concurso público para diretores em Batatais. Pois é, ótimas perguntas, Paulo, e oportunidade de esclarecer essa situação, né? Hoje no Brasil nós temos 3 modelos de assumir um cargo de diretor de escola. Um deles, que era o que acontecia aqui, cargo em comissão de livre escolha e nomeação do prefeito. O prefeito escolhia o cargo de diretor aleatoriamente pelas vontades. Esse é um fato que acontece em muitas cidades, e principalmente cidade pequena, acontece isso. São 2 partidos, ganha um partido, o prefeito vai lá e tira o diretor do outro prefeito e fica nessa mudança apenas por uma questão política. Um outro modelo, que é o que está sendo questionado aí, é o concurso público. E um terceiro modelo, que acontece em boa parte dos estados brasileiros, que é um processo de seleção interno. Houve um questionamento do Ministério Público em relação à forma como Batatais adotava, que era a forma de livre nomeação do prefeito. Então, o Ministério Público entrou com uma ação contra a Prefeitura, questionando isso. Correto. A Prefeitura encaminhou, em março, uma lei para a Câmara Municipal, buscando resolver essa situação. Qual o caminho que nós adotamos? O caminho do processo de seleção interno para diretores. E esse caminho, ele está amparado legalmente. Ele está amparado na Lei do Plano Nacional de Educação. Por que o Plano Nacional de Educação fala? Que a escolha do diretor, ele tem que ter o critério de mérito, critério técnico e participação da comunidade escolar. Porque o que se pressupõe hoje na educação é uma gestão democrática. Então, como que a comunidade escolar vai participar de um processo que é um concurso público, que é uma prova? Então, nós seguimos esse caminho. Nós entendíamos naquele momento que a lei, que não era inconstitucional o que nós fazíamos. Além disso, a própria lei do Fundeb, que foi aprovada em 2020, que é o principal recurso hoje da educação, ele fala que os municípios que adotarem critérios de gestão democrática na escolha de diretor receberão nos próximos anos uma complementação financeira. Então, inclusive, é uma questão financeira que está em jogo. E aí muitas pessoas entendem, porque de fato acontece no estado de São Paulo, boa parte dos municípios tentaram fazer um processo de seleção interna, o Ministério Público entrou e derrubou a lei, obrigando o município a fazer concurso público. No nosso caso, nós aprovamos a lei, e ela foi sancionada dia 1º de agosto. Quando nós aprovamos a lei, nós encaminhamos para o Ministério Público e o Tribunal de Justiça. E o Tribunal de Justiça analisou a lei e disse: em Batatais, a forma como foi feita está atendendo à legislação. Portanto, o Tribunal, não o Ministério Público, mas o Tribunal de Justiça já arquivou o processo, né, com relação à escolha dos diretores, por entender que há legalidade nisso. Nós fazemos um processo de seleção que tem prova escrita, plano de gestão, avaliação do plano de gestão e, no final das contas, quem vai decidir quem vai ser o diretor da escola é o Conselho de Escola. O Conselho de Escola tem professor, tem pai, tem aluno, são eles que vão discutir. Ou seja, nós estamos pegando uma responsabilidade que era apenas do prefeito e que em muitas cidades acontecia apenas para a questão política, estamos entregando a responsabilidade para a comunidade da escola. É a comunidade da escola que vai eleger o diretor e ele pode depois tirar o diretor. Porque se o diretor não estiver executando aquela proposta que ele apresentou, a própria comunidade tem força para poder tirar o diretor. Ou seja, é uma forma de gestão democrática. A escola, a comunidade, né, você tinha falado da relação aí, escola-família, né, a gente também depois pode voltar um pouquinho nesse assunto. A família precisa ter essa responsabilidade também, de saber que, olha, se não está dando certo, eu tenho canais de denúncia,
Eu tenho ouvidoria na rede, no município, para poder fazer reclamação. Eu tenho canais e tenho que ser ouvido, e o diretor muitas vezes tem que dar resposta sobre isso. Então, assim, essa questão, ela, para nós, ela já é ponto pacífico, uma vez que o próprio Tribunal de Justiça já arquivou o processo. Ele fez uma manifestação lá de mais de 20 páginas, analisando ponto a ponto da lei e dizendo: a lei que foi aprovada em Batatais tem legalidade, por atender o Plano Nacional de Educação, por atender às normas da gestão democrática, por atender a norma do Fundeb, enfim. Então, eu acho que esse é um ponto que nós já estamos esclarecidos. Após isso, houve uma outra denúncia anônima aqui na municipalidade a respeito dessa situação. Nós já encaminhamos, inclusive, a resposta que nós encaminhamos foi a própria resposta do Tribunal de Justiça. Ou seja, olha, talvez a pessoa não... porque a gente não consegue, às vezes, dar tanta visibilidade a essas decisões, né? Mas a decisão já está colocada de que no município de Batatais ela é legal. É claro que todos nós, quando aprovamos uma lei, né, a administração de uma forma geral, ela corre esse risco de alguém lá em cima, no tribunal, falar: não, é inconstitucional. Nós seguimos aquilo que está na lei. No momento, a lei que, em Batatais, é julgada constitucional, sim, para um processo de seleção interno diretor, e aquilo que nós acreditamos, é aquilo que os estudos demonstram como mais viável. Eu sou professor efetivo da rede municipal, eu passei no concurso público para ser diretor. Porém, há um entendimento, e as políticas, as avaliações dos resultados educacionais mostram que, quando a comunidade participa da escolha do diretor, sabe quem que é o diretor e vota no diretor, ele tem condição de cobrar o diretor por resultado. E isso alavanca os resultados educacionais da escola. A pessoa que passa no concurso, ela pode ficar, às vezes, 30 anos, que é o tempo de trabalho dela, e não fazer um bom resultado, e ela vai permanecer no cargo de direção daquela escola. Então, são opções que nós fazemos, a nossa opção é legal, e por isso que nós já estamos em andamento com o processo de seleção interno para diretor na rede municipal. Beleza. Ricardinho, muita gente fala: cargo de vice é cargo de expectativa, e não é o seu caso, porque você é bastante atuante. Aliás, na candidatura, teve um período que ficou: quem que vai sair de prefeito, quem que vai sair de vice? Porque ficava a dúvida qual de vocês dois iam para a cabeça da chave aí. O Juninho, com esses movimentos tudo golpistas que ficam desenhados aqui, o Juninho está com medo de algum movimento golpista da tua parte? Porque ele não tira férias para você assumir, pô. Então, Paulo, ele ia tirar férias em dezembro, depois nós vimos um regimento que, no recesso da Câmara, o prefeito não pode tirar férias, então ele desistiu das férias. Mas assim, eu nunca cobrei isso dele, e é como você falou, eu sou muito atuante como vice-prefeito, eu vou na prefeitura todos os dias, eu participo das principais reuniões que eu posso participar. O Juninho, a gente tem uma amizade e um entendimento, nós dois, muito bom, sabe? Nesses 2 anos, sempre que eu posso ir para São Paulo com ele, eu vou. Então, assim, e o bom de ser vice, no meu caso, isso eu falava na campanha também, é que eu consigo trabalhar na medicina, né? Porque eu ainda atuo muito na medicina, então eu consigo Eu vou conciliar. querer conversar com vocês dois, inclusive está aqui programado, sobre a conciliação da atividade profissional de vocês com o cargo público, entendeu? Mas eu quero uma outra colocação sua, vou aproveitar o gancho, não te cortando e já cortando desde já. Você é tão atuante, como você está falando, que você mudou de partido e passou para o lado do governador, Sim. Já é a jogada... Você saiu você estava do PP. Estava no Progressistas. Você estava no Republicano. Essa semana, Paulo. Que é o partido do governador Tarcísio. Do Isso aí já tem. Isso aí não foi por acaso, né? Não foi. Isso foi pensando na cidade mesmo, né, Paulo? Eu recebi um convite, tanto do governador quanto do governador eleito, quanto do presidente nacional do Republicano, que é o deputado Marcos Pereira. O Marcos Pereira, ele veio, quando a gente começou só contar um breve relato aqui, quando a gente começou a administração, tinha a obra de ampliação da UTI da Santa Casa, que deveria ter sido concluída em 2020, em novembro de 2020, com R$500 mil. Gastaram os 500 mil na obra e faltava mais 1.300.000. O hospital veio para a gente, falta mais 1.300.000 para ampliar a UTI. Com dívida de mais de 90 milhões, o Juninho, a primeira coisa que ele falou assim, pode parar a obra, não tem dinheiro, não tem como. E ali, aquele negócio de parar a obra, né, a gente fica, falando, vamos atrás dos deputados, do ano eleitoral, vamos conseguir esses 1.300.000 através dos deputados. O Marcos Pereira, somente o Marcos Pereira,
destinou R$800 mil para essa ampliação da UTI. E nós conseguimos o restante com vários outros deputados. Então, uma pessoa que está ajudando Batatais, que nunca tinha tido voto aqui em Batatais, que veio para a nossa cidade umas 3 vezes. O governador eleito Tarcísio veio para Batatais. Gostamos muito da postura dele, do jeito dele falar, do jeito dele agir também. Como ministro, ele foi um cara que destravou várias obras. Ele está pegando o Estado bem redondo, que o Rodrigo Garcia deixou. Tem um superávit de bilhões para projetos. Então, assim, recebi esse convite, agradeço e fico muito honrado por ter ficado 3 anos no Progressista. A gente fez prefeito, vice-prefeito, 4 vereadores, tenho amigos no Progressista, tenho amigos no Republicanos aqui. Então, foi como você falou, uma jogada, mas foi eu aceitei esse convite justamente pensando na cidade, pensando nesse relacionamento com o governador, com esse deputado que nos ajudou, para a gente poder ampliar para a gente poder ter mais espaço no Palácio dos Bandeirantes ao longo desses próximos 2 anos da nossa administração. Então, eu estou muito feliz nesse partido agora. Realmente, eu acho que nós precisamos, o nosso povo brasileiro, em particular, precisa começar a receber orientação política nos primeiros bancos escolares. Essa é a minha opinião, professor. Pois é, né, Paulo? Eu acho que assim, até é curioso esse ano, com essa polarização que a gente falava aqui no início do programa, até as crianças na escola, crianças de primeiro ano que não sabem o que é Lula e o que é Bolsonaro, ficavam nessa disputa. Você é Lula ou você é Bolsonaro, né? Uma criança de 6 anos que não vota, que ainda só ouve essas informações. Esquerda, né? Então, imagina, né? Essa é uma situação que sim, eu também faço essa reflexão, de trabalhar a política, né? Acho que criou-se muito uma discussão no país sobre escola sem partido. Tem que votar uma lei sem escola sem partido. E hoje, eu até percebo que muitos professores, eles ficam até receosos de tratar qualquer questão do ponto de vista que possa levar um entendimento político e o aluno gravar e ir para as redes sociais. Então, assim, hoje, muitas vezes o profissional tem até medo de entrar nessa seara pela polarização que está a vida partidária no país. Então, tem esse lado. Eu entendo sim que nós precisamos trabalhar a política do ponto de vista filosófico, porque política nada mais é do que uma relação de poder. E nós estabelecemos relação de poder o tempo todo, dentro de uma sala de aula, dentro de um município, dentro de um país. A prerrogativa da elaboração dos currículos escolares, ela compete ao próprio governo federal, né? Tem a Lei de Diretriz e Base da Educação, e dentro da LDB estão estabelecidas as disciplinas que nós temos que ter: matemática, português, geografia, história, enfim. E no estado de São Paulo, compete ao Conselho Estadual de Educação fazer essa normatização. O município não tem esse poder de definir, de estabelecer isso na grade curricular, tá? Mas eu também concordo plenamente com vocês, também sou favorável a isso, que nós temos que discutir, sim, política na escola, principalmente, vamos dizer, para o adolescente, né? Lá no primeiro ano do ensino médio, no segundo, terceiro ano, porque o adolescente com 16 anos já está votando, né? Então, como que ele vota se ele não tem essa reflexão do ponto de vista histórico, do ponto de vista filosófico, do que é a política? Então, e até a referência, né, de respeitabilidade, Vitor, nós conversávamos aqui nos intervalos, né, doutor Ricardinho, a falta de respeito que o aluno hoje tem pelo profissional da educação, pelo professor, pelo diretor da escola, porque antigamente o comportamento que a gente vem da educação familiar, que tinha, eu, por exemplo, então, era mais rígido. Meu pai era inspetor de aluno. Se eu fizesse alguma coisa dentro da escola, eu já levava uns petelecos na orelha dentro da escola e chegava em casa, era pior ainda, assim por diante. E hoje perdeu-se totalmente essa referência de respeito pelo mestre, pelo educador, que lá na antiga era um dos profissionais mais credenciados e respeitados dentro da sociedade. Pois é, acho que essa questão do respeito de um ao outro, a escola acaba, de uma certa forma, refletindo aquilo que acontece na sociedade. A gente vê casos na área da medicina que vai lá desrespeito ao profissional. Exato. Na escola isso acontece muito, a desvalorização do professor, né, muitas vezes levou a essa situação. É claro que sim, eu não posso dizer que na rede municipal de educação nós temos muitos problemas com relação a isso, né? Também tem que ser justo
Os nossos alunos são alunos pequenos. Em geral, nós não temos temos conflitos nas escolas, tudo, mas não é uma questão que nos assusta. O professor, sim, tem que assumir um papel cada vez mais acolhedor e muitas vezes ele tem mais carinho na escola do que no próprio ambiente familiar. Então, o desrespeito, ele vem muitas vezes da parte dos alunos, da própria família, porque isso acaba sendo pior ainda, porque a própria família vai lá brigar, né, com o diretor, com o professor da escola, isso acaba refletindo para o aluno. A gente precisa trabalhar muito essa questão dos valores, né? Acho que a sociedade precisa rever, né, esses valores que são construídos hoje. E não é um ambiente, assim, não falo que acontece apenas na escola. É diferente, inclusive, a postura dos pais com os filhos, né, Paulo? Porque, assim, antigamente como você dizia, você respeitava o seu pai. Eu aprendi que eu tinha que respeitar o meu pai acima de tudo. Hoje, inverteu muitas vezes. As crianças mandam em casa. É uma situação que nós estamos vivenciando na nossa sociedade e isso influencia. Chega a ser uma permissividade criminosa, sim, né, professor? Sim. Na formação da criança, na formação do jovem, da criança, a ausência de responsabilidade, a ausência de uma rigidez em algumas questões que não é não, né? A gente precisa não é a violência, vezes, é o diálogo, né? É a orientação. A orientação. A gente, de forma alguma, a gente quer uma escola autoritária. Não é isso que a gente defende, mas é uma escola que tenha disciplina, que tenha... Porque as crianças pedem disciplina. Sim. A gente vê muitas vezes que a criança pede disciplina. Ela pede alguém que fala, oriente que isso não pode, que isso pode, que isso tem que ser conversado. À medida que foi estabelecido um combinado, o combinado tem que ser seguido. Então, são situações que acabam, sim, atravessando o universo da escola e são bastante complicadas no dia de hoje. Talvez seja o que, de fato, não atraia novos profissionais para a carreira. Né? Porque assim, hoje a gente está vendo no país cada vez mais formando menos profissionais da educação, cada vez menos, assim, o número de professores que são formados é cada vez menor. Nós estamos com uma dificuldade muito grande, em alguns lugares faltam professores. Mas por quê? Porque ele já passou pela escola agora recentemente, ele viu o que era, ele era aluno e hoje ele não quer se colocar no lugar do professor para sofrer essas situações de violência que acontecem, principalmente com os maiores, na adolescência, no ensino médio. Né? A gente vê relatos de professor apanhando dentro da sala de aula, de sendo ofendido o tempo todo. Então isso acaba assim, olha, eu não quero ser professor. Se você pergunta para o aluno do ensino médio, você quer ser professor? É mínimo o número de alunos que querem hoje se formar professores. Até hoje nós falamos em feitos e tudo mais da administração. Eu tenho um critério de não fazer prejulgamentos. Eu espero terminar a administração pública para depois fazer uma avaliação como cidadão. Porque qualquer colocação que você faz durante a administração, você já está prejulgando um futuro que você ainda não sabe o que vai acontecer e tudo mais. Até agora você falou, Ricardinho, existem muitos problemas pontuais da nossa cidade. Até agora você falou de algumas coisas que já foram feitas realmente. Vamos deixar para o futuro para cobrar mais de você e do prefeito Juninho. Mas eu queria saber de você o seguinte, com um orçamento nosso que é um tanto quanto engessado como qualquer cidade da nossa região e do país, com mais 28 milhões, mais 5, com todo o dinheiro, com os empréstimos, o que nós podemos esperar em termos de investimentos futuros aí? Quais são as nossas principais carências na saúde, na administração pública e na educação, na escola pública do município também, professor? Paulo, você tocou num ponto que eu sempre penso também, aquela questão da ansiedade, né? A gente tem a ansiedade de querer ver tudo pronto, ver tudo que a gente pensou, que a gente idealizou, já pronto. Então a gente vai na rede social, já tem... E o poupa-tempo? Não ia ter o poupa-tempo? Cadê eles? Já estamos passando 2 anos, mas a gente tem na administração pública toda a questão burocrática, toda a morosidade das licitações, que às vezes fracassam, dos medicamentos que às vezes não encontra para comprar, que às vezes é determinação do Estado, dos apontamentos do Tribunal de Contas. E graças a Deus a gente tem feito um trabalho muito sério e sempre dentro da lei. Então, assim, algumas questões demoram um pouco para acontecer. Não é desculpa, a pandemia aconteceu e muita coisa ficou parada. A área dos esportes ficou parada. A gente nem tinha secretário porque não tinha... A própria educação, né? Engessou tudo. A própria educação, né? Engessou tudo. A saúde, como eu já disse, outras questões ficaram tudo com demanda reprimida. Mas, assim, agora que se passou esses 2 anos, vamos colocar assim, a gente tem um superávit, a gente recuperou a questão fiscal e econômica da prefeitura.
nós temos o financiamento do Finisa de 28 milhões. Isso eu queria falar pontualmente, porque dá algumas coisas que são problemas crônicos da cidade que nós vamos atuar com esse financiamento. Então, eu trouxe aqui para eu não esquecer de nada. Os 28 milhões que está para sair, já estão fazendo os projetos para acontecer as obras, que visam principalmente a Avenida Ayrton Senna, que é perigosa, que não tem iluminação. Então, nós vamos colocar iluminação e ciclofaixa naquela avenida, com o Finisa. Reforma e revitalização dos 2 centros de lazer, o do Trabalhador, Ari Braga Resende, e o Zeca Lopes. Vamos revitalizar os 2 centros de lazer para o esporte. Reforma e revitalização do Bosque Municipal. Faz favor, porque eu caminho lá todas as manhãs e não tenho ido ultimamente. Por favor. Aliás, senhor Juninho Gaspar, foi o seu tio, doutor Alberto, saudoso, que eu fui eleitor e admirador dele por muito bom tempo, que construiu aquilo ali. Então, faça favor de dar Por isso que quando a gente foi discutir o que fazer com o Finisa, a primeira coisa que o Juninho falou foi o Bosque. E também a finalização da rede primária de energia do Distrito Industrial, Rodolfo Kamenzek, que precisamos começar a construir as empresas lá, os empresários que compraram os lotes ali. Também vamos acabar tudo que precisa ser feito com esse financiamento. E o principal problema crônico da cidade, um dos principais, o problema da água, da falta de água. Nós vamos investir 10 milhões de reais desses 28 no problema, no abastecimento hídrico. Nós já fizemos várias reuniões, Paulo, com pessoas que entendem da questão da água e o que precisa ser feito para melhorar muito o sistema de abastecimento, e que nós vamos fazer com esse financiamento, é a reforma da bomba da ETA, perfuração de poços artesianos, Desengano 2 e Garimpo 2, reperfuração do poço artesiano Santa Cruz 1, interligação do sistema de abastecimento de água do município, telemetria e segurança nas casas das bombas. Então, esse investimento vai ser feito e a médio prazo nós vamos ter muita melhora nessa... Você está otimista? Por exemplo, você passa pelo partido do governador, já fizeram a composição, havia até uma foto tua passada com ele aí nos jornais da cidade, um dos semanários aí. A pluralidade nas eleições que foram 500 deputados federais, Vitor, votados aqui em Batatais, e 532 estaduais, uma coisa assim, invertida e tudo mais. Mas muitos deputados, trelados a vereadores da atual Câmara, foram bem votados aqui na cidade. Você está otimista em relação a futuras emendas que vai inchar um pouquinho mais aí esse orçamento, Paulo, e ajudar em novos investimentos? Eu estou pelo seguinte, eu acho isso muito positivo, essa questão dessa pluralidade. A prefeitura, tanto o Juninho quanto eu, nós sempre recebemos todos os deputados que aqui vieram. Então, a força política que Batatais tem hoje é muito grande nesse sentido também, da pluralidade. Nós nunca perguntamos de que partido que vai vir a emenda. Não, está ajudando a cidade, pode ser do PT, do PCdoB, do PSDB, não importa. A gente vai receber na prefeitura, nós vamos tirar foto, nós vamos na imprensa falar, esse deputado, o nome dele é tal, o partido dele é tal, ele ajudou a nossa cidade. E todos os deputados que ajudaram, independente de partido, tiveram um pouco de voto aqui. E é o trabalho de construção. Teve deputado que nunca teve um voto em Batatais e que veio para a nossa cidade, que nunca tinha vindo, e que trouxe emenda e recurso para a nossa cidade. E, inclusive, esses deputados que nunca tinham vindo, foram na matriz, nós passeamos com eles nos pontos turísticos da nossa cidade, e eles ficaram encantados. Eles tiravam fotos e falavam com os assessores, olha que coisa linda isso aqui, tirava foto e comentava da cidade. E tem que cuidar mesmo para não perder, sim, tá certo? Sim, mas... a instância turística, sim, que nós estamos arriscados aí a ter. Não, mas estamos trabalhando muito, estamos fazendo bastante coisa. Depois que voltou os eventos, depois do pós-pandemia, nós já fizemos muita coisa, estamos fazendo muito. Na área do esporte também, a areninha aqui na frente, coisa maravilhosa que nós inauguramos, a areninha do Dudu Maia, a gente sempre passa. Hoje eu estava chegando na entrevista, estava a molecada jogando. Isso é maravilhoso, sair do celular, sair do sedentarismo, né? Fomentar o esporte, saúde, o centro de judô, centro de formação,
Então, muitos campeonatos, tivemos jogos da melhor idade, Batatais sediou. Então, assim, muita coisa está acontecendo e muito mais coisa está para acontecer, Paulo, você pode ter certeza. Eu te perguntava o que falta para a nossa educação aqui de Batatais Municipal. Pois é, Paulo, né? A gente já realizou muita coisa, mas ainda nós temos muitos projetos a serem realizados. O nosso hoje principal problema na educação de Batatais é a falta de vagas em creche. Nós temos uma demanda ainda represada de vagas em creche e nós estamos atuando nesse sentido. Então, uma das coisas que nós temos já feito são as parcerias com as instituições filantrópicas do nosso município, a Fundação Lazzarini, o Cantinho do Futuro, o Menino Jesus, os Samaritanos, que permitem a gente ampliar o número de vagas no nosso município. Então, isso já está em andamento. Além disso, nós já está em obra, né, a ampliação da creche Caricibo Areto Mansur, lá no Jardim Mariana 2. A obra ali já está bem adiantada. Estamos também com reforma da creche Denise Simieli. Enfim, então são algumas ações. Nós também hoje temos 2 obras já pré-empenhadas lá no governo federal para a construção de 2 novas creches. Uma no Jardim dos Ipês e uma no Morada do Verde. É claro que, a gente estava falando do primeiro bloco do governo federal, essa lentidão na liberação dos recursos, claro, acaba comprometendo aqui. O nosso papel foi feito. Aqui não chega orçamento secreto, né, Rito? Pois é, o prefeito foi lá em Brasília, fez o pedido. Nós fomos, quando o ministro veio em São João da Boa Vista, nós fomos lá, fez o pedido. Onde tem gente do governo federal próximo, nós vamos até para, né, solicitar o recurso. Então, esse papel é feito. Porém, fica travado lá em Brasília. A gente espera, né, a liberação dessas 2 obras, né, para poder dar início à construção de 2 novas creches que certamente saneariam o problema aqui em Batatais dessa ausência de vagas, embora a tendência tenha sido de queda. Ano a ano, o número de crianças na fila tem diminuído. Além disso, nós já vamos dar a ordem de serviço ainda este ano, para a construção da quadra, a cobertura da quadra ali do Jardim Anselmo Testa, uma reivindicação histórica dos moradores ali do bairro. Nós temos a escolinha ali, então isso já foi licitado, já está contratado, só falta agora dar a ordem de serviço. Vamos também reformar a quadra da escola Alzirácara de Almeida e construir 2 novas salas ali para projetos no contraturno escolar. É uma demanda também que nós temos. Os alunos vão na escola de manhã para fazer uma outra atividade à tarde, não ficar na ociosidade ou na rua, enfim. Então, a gente está projetando isso. Para o próximo ano, uma grande conquista, certamente, né, inédita no nosso município, nós vamos entregar um uniforme para cada estudante da rede municipal, desde a creche até a educação de jovens e adultos, né, todo, já está no orçamento de 2023, para a entrega de uniformes escolares para os nossos estudantes. Então, isso é uma grande conquista, nunca foi feito em Batatais, então é algo que vai dar condições para o aluno, né, estudar melhor. Nos dias de frio a gente sofre muito em vendo crianças que vão sem blusa para a escola, né, porque não tem condições. Então, uma iniciativa do prefeito Juninho que vai ajudar muito a nossa população. Além disso, nós estamos investindo muito em energia fotovoltaica. Nós já conseguimos 3 ônibus, né, nesses 2 anos de governo. Já estamos licitando um novo ônibus, esse para a educação de alunos com deficiência, alunos cadeirantes. A gente precisa renovar a nossa frota e estamos fazendo isso. Além de muitas obras, né, que nós vamos entregar o ano que vem, de ampliação, de reformas, enfim, a gente tem trabalhado bastante. Eu tenho certeza que com esse equilíbrio fiscal que o prefeito conseguiu, agora a gente tem condições de alavancar vários projetos, porque a gente tem recurso, tem a segurança de ter o recurso, né? Porque a gente não dá para a gente fazer uma coisa sem orçamento, não dá para a gente fazer uma loucura e deixar para um próximo governo pagar. Não, a gente precisa concluir as coisas, e o prefeito deu essas condições de trabalho agora para nós, secretário de Educação, mas para todo o secretariado poder executar as obras, e nós nos comprometemos a fazer muito mais, entregar muito mais no ano que vem. É uma curiosidade que eu tenho em ambos, né? Ricardinho, você é um profissional, é um médico. Você está cuidando bem da saúde política do grupo político que você pertence? Olha, não. A saúde política... Pelo contrário, nós estamos judiando bastante, né, Vitor? O que eu ia te contar, nós ficamos confinados na escola e fazendo esses projetos para o orçamento do ano que vem. O orçamento está em torno de 267 milhões e nós fizemos cada secretaria, toda a dotação orçamentária, tudo que dá para fazer com o recurso que tem. Nada fantasioso para depois ter que mudar as coisas. Então, nós estamos
com o pé direito para 2023 para entregar muita coisa boa para a nossa população. E eu quero aproveitar, Paulo, só fazer 2 convites aqui de amanhã. Amanhã, Copa São Paulo de Ciclismo, aqui na Avenida Moacir Dias de Moraes, às 9 horas da manhã, Copa São Paulo de Ciclismo. Então, convidar a população para vir. E o Natal Encantado, que amanhã inaugura na Praça da Matriz, às 20 horas. Então, o Natal Encantado amanhã na Praça da Matriz, inauguração, que nós vamos acender todas as peças de Natal, que eu quero agradecer a todos que trabalharam no Natal Encantado, que está maravilhoso esse ano, além das peças natalinas que vão fazer parte da Matriz, no Lago, dia 2 de dezembro, vai ser uma sexta-feira, vai ser inauguração às 20 horas no Lago, e na Matriz amanhã às 20 horas. Então, quero convidar a população, levam a família, que vai ser muito bonito. O Natal Encantado, além dessas peças maravilhosas, que estão sendo confeccionadas no último mês, por toda a equipe, vai ter muita atração nova. Então vai ter música, pessoal do coral do CASE, do coral claretiano, do coral do pessoal da Fundação José Lazzarini, vai ter carreatas, vai ter a casa do Papai Noel lá no lago, para as crianças poderem tirar foto, pegar um mimozinho do Papai Noel. Então, nós estamos muito animados com o Natal Encantado e quero convidar a população, que amanhã é a inauguração às 20 horas na Praça da Matriz. Perfeito. Por que você não está cuidando da saúde do grupo político? Que você falou um nome... Não, eu pensei nesse confinamento nosso, a gente fazendo os orçamentos, como que a gente ficou tudo cansado. Nós saímos de lá 10 horas da noite e ficamos o fim de semana inteiro e fazendo os projetos e tudo. Aí eu pensei, saúde... Do pessoal que trabalha na prefeitura, eu não estou cuidando. Mas é uma brincadeira, é lógico, está tudo saudável, está tudo bem. É a saúde da política, é o comportamento. Vitor, vou fazer a mesma pergunta para você. Como educador, tá certo? Como profissional da educação, você tem cuidado da educação política do grupo que você administra? Pois é, respondendo aqui a pergunta que foi, eles estão judiando de nós, estão cobrando bastante, mas a gente entende, porque é o desejo do prefeito, do Ricardinho, de fazer o melhor para a cidade. Eu acho que a gente tem que ser cobrado mesmo, né, para poder executar cada vez mais. E assim, hoje nós temos uma condição de executar. Como o Ricardinho falou, nós temos 2 anos, não é desculpa, mas de pandemia, de incertezas com relação às questões financeiras. Olha, como que você vai elaborar um projeto e executar se não tem o recurso, né? Então, esse equilíbrio nas contas foi importante e a gente agora tem condição de entregar muita coisa para a nossa população. Com relação à educação política dos nossos professores, nós, assim, trabalhamos pelo bem público. Eles já são politizados também, né? É claro que nós não podemos entrar nessa discussão, porque acontece muito nas escolas também, discussão político-partidária, né? Nós temos parte do grupo que votou no Bolsonaro, parte do grupo que votou no Lula, fez campanha para o Lula, fez campanha para o Bolsonaro. Isso é da natureza individual de cada um. Exato. Nós respeitamos a todas as posições políticas. O que nós colocamos é que isso não tem que ser levado para a sala de aula, né? Então, várias vezes durante o período mais acirrado aí da campanha, eu sempre colocava, gente, a posição individual de cada um, nós respeitamos. O que nós temos que fazer é o nosso papel enquanto educador de garantir a qualidade de educação dos nossos estudantes. E isso a gente tem buscado sempre. É claro que uma outra questão da saúde também é a saúde mental do professor. Eu acho que a pandemia afetou muito a saúde mental do professor e dos outros profissionais. A gente passou por um turbilhão de coisas durante esse período. Nós buscamos dar alternativas junto às nossas psicólogas para poder fazer ações, né, de reflexão, enfim. É claro que é muito da natureza individual de cada um, mas nós buscamos sim também dar essa atenção. Nós implementamos agora também, recentemente, em parceria com a Secretaria de Saúde, algumas ações voltadas aos nossos profissionais. Então, formações justamente voltadas nisso, né, da qualidade de vida dos nossos profissionais. Então, a gente, cada bimestre, a gente faz uma ação específica com esse grupo para poder dar formação e cuidar, sim, da saúde. A gente sabendo que a gente estando bem de saúde, a gente consegue render e trabalhar muito mais e melhor para a nossa população. Doutor Ricardinho, eu quero agradecer mais uma vez a sua gentileza de ter atendido o nosso convite, de comparecer. Alguma coisa que eu deixei de perguntar que você gostaria de acrescentar? Não, eu acho que eu pincelei tudo aqui, Paulo. Então, você não deixou nada para o prefeito para a semana que vem. Tem umas 3 folhas aqui que eu ainda não falei, mas eu vou deixar para o prefeito. Mas eu que agradeço. Quais as suas expectativas aí para 2023?
Ó, eu que agradeço o convite, esse espaço é muito importante para a gente precisa prestar conta, porque a gente foi eleito para trabalhar para a população, então isso é importante a gente fazer, e o teu programa dá essa abertura para a gente, você com a sua inteligência, com a sua capacidade, e com a sua amizade, a gente fica mais à vontade, então eu agradeço demais o convite, e me sinto muito honrado de estar aqui, principalmente ao lado do nosso secretário Vitor, que é uma pessoa que dispensa, né, qualquer... ele é 100%, né? Todo mundo que conhece ele sabe da capacidade, da honestidade. Então, estar participando dessa conversa aqui foi muito bom. Inclusive, o que você falou de respeito, né? Que a democracia é isso, é respeitar a opinião alheia, né? E é isso que estava faltando nessa eleição que aconteceu. Eu tenho certeza que o Vitor votou num candidato, eu votei em outro. A gente sabe disso. E eu respeito demais a opinião do Vitor. Eu não acho que ele votou no outro porque ele quer as mesmas coisas que eu. É isso que a população precisa entender. Ele quer um país melhor, eu também. Mais oportunidade, mais igualdade social. É a democracia, a arte de conviver em discordância eu respeito a opinião dele, né? Ele respeita a minha, a gente quer a mesma coisa. E agora que ganhou Lula e Tarcísio, vamos dizer, agora o que nós brasileiros temos que querer? Que eles vão bem. O bem-estar do país, do estado, da cidade. Que ele seja o melhor presidente, o melhor governador da história do país. É isso que precisa unir mais, respeitar a opinião do outro, porque o outro tem uma opinião diferente da nossa, mas, na verdade, nós queremos a mesma coisa. É isso que a pessoa tem que entender, né? E antes que eu esqueça, eu ia tocar no assunto durante o programa, acabei passando batido pela vontade de fazer uma série de perguntas. Nós três participamos hoje de uma belíssima solenidade, que foi homenagem ao meu primo, Dr. Dimas Covas, que fez relevante serviço, prestou relevante serviço, não à nossa cidade, mas à nação. E ontem ele recebeu o reconhecimento da nossa cidade como cidadão emérito, uma festa muito bonita lá na Câmara Municipal, e eu quero aqui dar um grande abraço público ao nosso primo, Dr. Dimas Covas, que não só para a família, mas para toda a sociedade batataense é um orgulho para todos nós, que ele conseguiu, através da vacina do Instituto Butantan, levar o nome de Batatais para todo mundo. Essa que é a grande realidade. Professor Vitor, pela primeira vez nós recebemos com muita satisfação aqui a sua visita, espero que você retorne mais vezes e muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Eu que agradeço, Paulo, por estar participando aqui pela primeira vez, muito feliz em poder também discutir vários temas ao lado do nosso vice-prefeito Ricardinho, pessoa que eu também tenho uma admiração e um respeito muito grande. Quero só pontuar uma coisinha, Paulo, que eu acabei não falando aqui durante a minha fala, que é importante. Ontem nós publicamos 2 editais, um para processo seletivo e um para concurso. Processo seletivo para cargos de educação e concurso para cargos da Secretaria de Educação, mas para outras secretarias também, assistência, obras, saúde. Então, eu sei que a população estava numa expectativa muito grande de poder prestar concurso para a Prefeitura. Está aí uma oportunidade, entra lá no site da Prefeitura, que as informações estarão lá. A prova está agendada para o dia 15 de janeiro, então depois dá uma olhadinha, quem tiver interesse. Durante a semana nós vamos divulgar isso mais, mas já fica aqui o recado. E, por fim, agradeço, mais uma vez a TV Educadora, a todos vocês, por dar essa oportunidade para a gente bater um papo bem descontraído aqui, conversando sobre assuntos da cidade, sobre a política do nosso município.